tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre os estudos no campo dos oráculos e principalmente no campo do tarô. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve aqui, é uma oportunidade de você conhecer mais, faz a sua inscrição aqui com a gente. E também, se você desejar, manda uma mensagem para mim, pode deixar aqui nos stories, nas mensagens aqui, que eu respondo para você, sugerindo outros temas no que diz respeito aos estudos de oráculos, de espiritualidade, enfim. Bom, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre essa questão. Na verdade, muitas pessoas me mandam mensagens perguntando, Como sabem que eu já leciono há um bom tempo os cursos de tarô, de baralho cigano. Eu já venho de uma área docente como professora na faculdade de teologia aí por mais de 10 anos, dando aula inclusive na igreja, em algumas igrejas, em templos religiosos, enfim. Essa minha experiência de ensinar não somente aos oráculos, mas ensinar no campo da teologia, eu que vim dessa área de ciências da religião, é algo desafiador, porque a gente está falando de estudos da humanidade, estudo das pessoas, estudo da sociedade. E o tarô é uma grande oportunidade nesse estudo. Na verdade, o estudo dos oráculos é um estudo que nos leva muito a esse conhecimento, autoconhecimento. Eu me lembro sempre das minhas aulas de filosofia, em que a professora falava muito da busca dos filósofos pelo autoconhecimento. E nessa busca ela falava muito dos como os filósofos buscavam os templos, e principalmente o templo ao deus Apolo, o oráculo de Delfos, em que era justamente a função norteadora do ser humano. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E quais são as consequências das minhas atitudes? E por que afinal de contas eu estou passando por essa questão? Eu insisto nesse aspecto, eu falo sempre isso nas lives, falo sempre isso nas aulas, porque realmente é o que eu entendo ser uma função primordial dos oráculos. É claro que na antiguidade eles também eram utilizados como uma forma de adivinhação. Mas hoje, pela consciência que nós temos, a questão do autoconhecimento, ela é muito, muito importante no que diz respeito às pessoas, à sociedade. Nós temos hoje muito mais capacidade de decidir, de definir as coisas e até mesmo de discernir o que é o certo e o que é o errado. Então, aprender as cartas, é uma forma muito importante de autoconhecimento. Mas não só. A gente costuma dizer que a gente não se conhece em um dia, em uma semana, A gente começa a se conhecer quando a gente nasce e vai passando por diversas situações que nos promovem esse autoconhecimento. Então, nesse sentido, até com uma forma mais didática, a gente costuma dividir o curso de tarô, por exemplo, em módulos. No primeiro módulo que a gente ministra, que eu ministro especificamente, não só no Núcleo Sapienza, como no meu espaço, no Instituto Atma, do qual eu estou até falando aqui agora, você vai conhecer todas as cartas, você vai conhecer quais são as diferenças entre elas, como é que funciona a leitura de cartas, o que é certo fazer, o que não é certo, vai falar sobre ética, vamos falar sobre atendimento, que cuidados eu tenho que ter na leitura das cartas, enfim, a gente vai ver todas essas questões. No módulo do baralho cigano, de igual forma, a gente também fala sobre isso. E aí a gente conhece todas as cartas, no caso do tarô, as 78 cartas, é como se a gente conhecesse o alfabeto. Então a gente vai juntando as letras, formando sílabas, juntando as sílabas, formando palavras, e geralmente são palavras com poucas sílabas, com poucas letras, para que a gente possa ir lendo e aí construindo frases não muito complexas, Então, o primeiro módulo de um curso de tarô é geralmente uma forma de você conhecer essas primeiras letras e ir formando pequenas palavras, frases mais simples e tudo mais. Mas a gente costuma também saber, que quando a gente aprende um idioma, nós temos vários módulos e a gente vai aprofundando aí até que a gente de repente parte para um estudo mais detalhado do idioma. De igual forma é a questão das cartas, ou seja, a gente aprende a ler as cartas no módulo mais básico, depois a gente vai aprofundando, a gente vai vendo de repente questões temáticas, saúde, amor, trabalho, profissão, carreira, família, a gente vai vendo módulos
específicos que na verdade são formas de aprofundar e obter maior entendimento sobre cada uma das cartas. No caso do tarô, das 78 cartas, ou no caso do baralho cigano, das 36. Então a gente sabe que na verdade a gente tem um começo do estudo, mas a gente tem uma continuidade aí por muitos e muito tempo. Essa continuidade, na verdade, é para que você vá somando significados às cartas, né? E é muito difícil a gente passar isso no módulo inicial, né? Se a gente for passar todos os significados das cartas no módulo inicial, a gente vai aí muito mais do que 3 meses. Às vezes, numa única carta, a gente pode ficar aí um dia inteiro falando sobre ela e não vai se esgotar esse significado. E você também não vai ter paciência, às vezes, para ouvir, porque você vai querer entender logo as 78 cartas. Então, como uma forma didática, a gente procura dividir esse conhecimento para que você para facilitar a sua leitura, o seu entendimento, mas também para que você assimile e interiorize esse conhecimento. O interiorizar é importante porque você pega a informação e você leva para dentro de você. As pessoas nas redes sociais ficam ávidas por livros, ficam ávidas por tabelas de combinações, no caso do baralho cigano, querem várias e várias bibliotecas, e a pergunta é: você já leu todos os livros que você baixou, que você fez download na internet? Você viu todos os vídeos que você fez download? Você conseguiu fazer isso? Uma coisa é você ler os livros, outra coisa é você aplicar isso. Daí a importância também de ter uma supervisão, de ter um professor, de ter um mentor, de ter alguém que te acompanhe na aplicação. Que nada mais é do que aquela pessoa que vai te orientar e dizer assim: olha, esse significado está correto, mas também é possível que você tenha outro olhar. Cada um tem um olhar, cada um tem uma forma de enxergar a aplicação daquela carta, né, naquela posição, respondendo a pergunta que foi submetida. Então isso também faz parte desse estudo dos oráculos. O estudar os oráculos é ler o significado da carta, né, entender como que ela se comporta, é ver a combinação dela com outras cartas, né, escolher a melhor jogada, saber como perguntar para as cartas, entender a questão do consulente, né, e então até mesmo e principalmente entender como é que aquela carta responde para você. Porque é muito mais fácil a gente ler para alguém do que a gente ler para a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente resiste em enxergar algumas coisas nas cartas. Então, a leitura e o estudo dos oráculos é algo que a gente traz para a nossa vida. E mexe com a gente, né? Sem sombra de dúvidas. Quem passa por um curso de oráculos, de tarô, de baralho cigano, sem ressignificar alguma coisa na sua vida, talvez não tenha entendido totalmente a dimensão do que é o tarô ou de que é o baralho cigano. Porque certamente ele vai mexer com você, ele vai trazer alguma coisa à tona aí que você precisa olhar, que você precisa mudar, que você precisa ressignificar. Né? Se a gente for pensar no objetivo original dos oráculos, lá certamente haverá alguma questão. Então, o estudo dos oráculos é algo que a gente começa, mas a gente leva por muitos e muitos anos, né? Eu trabalho há 30 anos com o tarô e eu não deixo de ler, eu não deixo de, né, sempre aprender coisas novas, significados novos, ver uma determinada questão, uma imagem, e às vezes aquilo me traz um significado diferente. A gente sempre aprende com isso. E é muito importante esse aprendizado, esse significado, essa compreensão sobre os oráculos, sobre a nossa vida. Então eu fico aqui o meu convite para quem quiser conhecer mais, para quem quiser aprender sobre os oráculos, né? Eu tenho as aulas gravadas e as matrículas estão abertas no Núcleo de Estudos Sapienza, que é uma plataforma de ensino virtual, né? A gente está no meio da pandemia, então a gente não está tendo os nossos cursos presenciais, mas as matrículas estão abertas e fica aqui o meu convite
para você vir estudar comigo no Núcleo de Estudos Sapienza. Lembrando que eu estou sempre à disposição dos alunos para tirar as dúvidas. E se você quiser também fazer uma consulta comigo, fica aqui o meu convite. Os meus contatos ficam aqui nas descrições desse vídeo. Um beijo enorme para você. Fica aqui o meu convite para você vir estudar comigo e conhecer mais sobre você, para você e por você. Um beijo enorme. Gratidão. Namastê. Tchau.